Bloco 8, turmas 2 e 3 da EJA CETEP Divinópolis. Boa noite, pessoal. Então, hoje mais uma semana, professor Lucas com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre a chegada da família real aqui no Brasil, falando um pouquinho daquele processo de independência que nós já começamos a discutir. Nós já falamos um pouquinho sobre ele, falamos da Conjuração Mineira, da Conjuração Baiana. Hoje nós vamos falar um pouquinho da vinda da família real. Bom, nós já falamos também, numa dessas aulas anteriores, a gente discutiu sobre os efeitos e os impactos da chegada de Dom João VI, que era príncipe regente de Portugal. Por que príncipe regente e não rei? Porque a mãe dele estava viva, ela era rainha, Dona Maria I. Ela estava assim, incapacitada, meio louca, e não podia governar. Então, filho mais velho, que seria obviamente o herdeiro assim que ela morresse, ela morreu aqui no Brasil depois, ele vai se tornar rei de Portugal. Mas no momento ele é príncipe herdeiro. Nós já falamos também que eles vieram para o Brasil porque Napoleão apertou o cerco naquele pacto colonial, naquela confusão, naquela briga dele com a Inglaterra, e que os aliados da Inglaterra estavam todos cercados e os portugueses vieram para o Brasil. Bom, então nessa vinda para cá, um dos acordos primeiros que o Dom João assinou foi o chamado abertura dos portos para as nações amigas. Por que isso, pessoal? Vamos pensar um pouquinho. A Inglaterra, ela era o país que tinha feito a Revolução Industrial, tinha muita coisa para vender, correto? O Napoleão, lá na Europa, proibiu todos os países de comprar da Inglaterra. A Inglaterra precisava, obviamente, de um mercado consumidor. O que é isso? Precisava de gente para comprar. Onde é que tinha gente para comprar? Brasil era um dos lugares, principalmente. Toda a América, mas o Brasil principalmente. O que ela faz? Ela promete a Dom João VI, olha, eu te levo em segurança para o Brasil, para que Napoleão não possa tomar o trono de Portugal. Vocês ficam lá no Brasil até a situação acalmar e depois vocês voltam. Mas tinha um acordo. Quebrar o pacto colonial. O que era pacto colonial? Nós falamos sobre ele também um pouquinho. O que acontecia? Os comerciantes que moravam no Brasil, para comprar qualquer coisa da Inglaterra, por exemplo, eles tinham que comprar de Portugal. Então não comprava direto, não. Portugal era uma espécie de atravessador. Você comprava, você fazia o pedido, os portugueses faziam o pedido e depois vendiam para vocês. Claro que eles ganhavam uma grana muito boa nessa intermediação. Isso era o pacto colonial. A Inglaterra pede que se quebre isso, que os brasileiros pudessem comprar diretamente da Inglaterra. Para eles eram ótimos. Era bom para todo mundo, menos para Portugal. Por que era bom? Porque os brasileiros agora poderiam comprar direto dos ingleses sem ter que pagar um preço maior dos atravessadores portugueses. Para a Inglaterra, se o produto que iria ser vendido estava num preço mais acessível, ela ia vender 2, 3, 4 vezes mais do que vendia. Percebe o jogo? Então ninguém faz nada de graça. A Inglaterra protegeu Portugal, mas pediu em troca a abertura dos portos. Então Dom João faz a primeira coisa. Bom, abrir os portos. A partir daí é quase que uma independência, porque os brasileiros estavam livres para poder fazer comércio com qualquer lugar do mundo, certo? Bom, ponto primeiro. Depois Dom João, ele chega primeiro em Salvador, depois ele vai morar no Rio de Janeiro. Ele fundou, por exemplo, o Banco do Brasil, a primeira imprensa, criou o Jardim Botânico, criou casas de espetáculo. Ele tentou dar uma cara europeia para o Rio de Janeiro, calçou ruas, urbanizou a cidade. Foi um benefício muito grande. Os brasileiros, então, começaram a se sentir assim, nós não somos mais colônia de Portugal, afinal de contas o rei mora aqui, a rainha, o rei mora aqui agora. Então o que acontece? Na cabeça das pessoas, no imaginário, o Brasil já era praticamente um país independente. A independência do Brasil seria uma questão de tempo, certo? E aí acontece o quê? Depois que a situação em Portugal resolveu, qual era o acordo? Hora que resolver, você volta. Dom João não queria voltar, ele gostou do Brasil, queria ficar por aqui, adorava o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro realmente é muito bonito, não quis ir embora não. Aí fizeram uma revolução lá em Portugal. Olha, se você não voltar, nós vamos tomar o trono português. Dom João VI, a essa altura, já era rei de Portugal, porque a mãe dele já tinha falecido aqui no Brasil. Aí ele tinha unido o Brasil ao reino de Portugal. O Brasil perdeu o status de colônia, não era mais uma colônia exploratória. E aí Dom João, porque ele morava aqui o rei, então não tem sentido ele morar na colônia. Bom, preocupado em não perder o trono de Portugal, Dom João resolve então voltar. Quando ele fala em voltar, os brasileiros que já tinham ficado animadinhos com a questão do comércio com a Inglaterra falaram, se você voltar, você pode perder o trono brasileiro. Aí o Dom João, num golpe de mestre, pensou, eu vou embora, mas eu vou deixar o meu filho segurando a vaga aqui. Né? Igual o pessoal fica segurando, marcando lugar na fila. Então ele deixou o Dom Pedro, que na época era só Dom Pedro,
seu filho mais velho, em Portugal, e cochichou no ouvido dele um recadinho. Olha, filho, se alguém quiser fazer uma revolução aqui no Brasil e tomar a coroa, que seja você. Isso mesmo, não deixasse a coroa portuguesa cair nas mãos de um aventureiro que se tornasse rei, presidente do Brasil, seja lá o que for. Nessa época, estava acontecendo uma série de revoluções e de revoltas lá no continente europeu. Então o perigo de fato existia. Dom João vai embora, contrariado, Dom Pedro fica aqui no Brasil. Bom, os brasileiros ficaram preocupados. Bom, e se de repente agora ele quiser fechar o nosso comércio e voltar tudo como era antes, a virar colônia? Aí procuraram o Dom Pedro. Ó, Dom Pedro, você não vai deixar não. Se você fizer isso, a gente toma o Brasil de vocês. E os portugueses pressionando o Dom João para que o Brasil virasse de novo a colônia. Percebe a briga? Então, de um lado, o pai, que é o Dom João, pressionado pelos portugueses para que o Brasil voltasse a ser colônia. Do outro lado, o filho Dom Pedro, que tinha ficado aqui segurando a fila para tomar conta, pressionado do lado de cá. Nessa briga toda, a pressão foi tão forte, tão forte, tão forte, que Dom Pedro tomou duas decisões. Primeiro, queria que eles voltassem para lá, porque a hora que o homem lá morresse, né, o Dom João VI morresse, o próximo rei de Portugal seria o Dom Pedro. E os brasileiros falaram, se você for, você perde o Brasil. Aí, poxa, complicou a situação. O que o Dom Pedro faz? Dom Pedro, então, fica no Brasil, permanece no Brasil, abre mão do trono português em nome da filha dele, a Maria da Glória, que tinha só 7 aninhos, abre mão do trono português e permanece no Brasil. E ainda assim as pressões continuaram. Dom Pedro então fala, não tem mais condição do Brasil ser uma colônia, nós vamos nos tornar um país independente. Até quem é que quadro famoso, esse aí, ó, esse quadro famoso do Grito do Ipiranga, que é só uma ilustração feita anos depois sobre a independência. Mas, de fato, o Brasil, a partir desse momento, deixou em definitivo de ser colônia de Portugal e tornou-se um país independente. Falei muito, hein? O vídeo ficou grande. Vamos lá, então? Geografia, vou ser bem resumidinho, que geografia rapidinho mesmo. Vocês vão fazer um estudo de mapas. Na aula passada, na última aula, nós falamos sobre mapas temáticos, como fazer a leitura de um mapa. Hoje nós vamos trabalhar com alguns deles. Então você vai falar sobre população brasileira. O mapa é autoexplicativo, está tudo escrito no mapa para você fazer as questões. E tem algumas informações curiosas que eu pedi para você pesquisar. Deixei até o site aí na folha de atividades para você pesquisar sobre a situação, a população de Divinópolis, certo? É só você conferir os mapas e você conferir os números. A atividade de hoje é bem simples, é só essa leitura de mapas. Não tem muita dificuldade não. Qualquer dificuldade, sempre no nosso horário de plantão a gente está aqui para ajudar, tá certo? Abração, gente. Semana que vem a gente está de volta.